Passemos agora ao estudo de figuras no espaço e vamos essencialmente falar de duas temáticas, sobre a equação do plano e sobre a equação da reta no espaço. Vamos começar pelo plano. A equação geral de um plano é dada por esta expressão que aqui está: ax mais by mais cz mais d igual a zero, em que este ABC representa as coordenadas do vetor que é perpendicular, ou chamamos vetor normal, ao plano. Portanto, se imaginarmos um plano como uma folha infinita, se colocarmos uma caneta sobre essa mesma folha, apontando na direção oposta da folha, obtemos uma espécie de vetor que é perpendicular, tal como está aqui representado nesta figura. As coordenadas deste mesmo vetor, o B e o C, as três coordenadas deste vetor são estes valores que aqui estão. E agora, tal como acontece na equação reduzida da reta, para nós descobrirmos a última incógnita que falta, temos que ter o ABC e depois falta substituir por um ponto por onde ela passa. E normalmente são dados mais do que um ponto. Bom, a obtenção deste vetor nem sempre é fácil. No fundo, existem dois tipos de exercícios para obter a equação geral de um plano. Os fáceis e os mais complicados. O que é que eu quero dizer com isto? Existem exercícios em que eles dão logo diretamente qual é que é o vetor perpendicular e é só substituir e não temos praticamente trabalho nenhum. Não é sobre estes que eu me vou debruçar agora. Há alguns em que, por exemplo, dão 3 pontos. Imaginem que dão-vos 3 pontos não colineares e perguntam qual é a equação, porque é que eles não podem estar em linha, porque senão existem vários planos que definem esses mesmos pontos, onde esses pontos passam. Se derem 3 pontos não colineares, como é que a gente obtém o vetor que é perpendicular? Esse é que é o trabalho. Esse é que dá trabalho. Se tivermos aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, o que nós podemos fazer é, a partir destes 3 pontos, obtemos dois vetores. Mais uma vez, estes dois vetores não podem ser colineares. Não pode ser o vetor AB e o vetor BA. Talvez não faz sentido. Tem que ser dois vetores que não estejam em linha. E a partir daqui, utilizamos o produto escalar para descobrir um vetor U que seja perpendicular a estes dois. Eu já vou passar a explicar o que é que eu quero dizer com isto. Tenho aqui já um exercício prático à minha espera. Portanto, eu já vou para a 12.2, está bem? Vou ignorar aqui a 12.1. Imaginem que eu tenho o ponto A, que está aqui, que é o ponto 1, 1, 1. O ponto H, que está aqui, que tem aqui as coordenadas, que é o ponto 1, menos 2, 0. E depois falta-me o ponto G, porque eles querem aqui que a gente obtenha, na 12.2, a equação do plano AGH. Então eu posso considerar este G será obrigatoriamente igual a 0, menos 2 e 0. Está bem? Não é muito difícil chegar lá, porque o G está imediatamente atrás do ponto H, portanto a única diferença estará no eixo, no valor do x, das abscissas, e como ele está mesmo sobre o eixo dos y, então o x tem que ser 0. E agora, a partir destes 3 pontos, vamos obter a equação do vetor. Eu vou já passar aqui ao Corel Painter com toda esta informação. Portanto, eu tenho novamente o ponto A é o ponto 1, 1, 1. O ponto G era o ponto 0, menos 2, 0. E o ponto H é o ponto 1, menos 2, 0. Portanto, eu vou definir a partir destes 3 pontos, como eu vos referi há pouco, vou definir dois vetores. A maneira mais fácil de definir estes vetores é tentar descobrir vetores que tenham coordenadas em comum. Quanto mais coordenadas em comum tiverem, quando eu construo os vetores, mais zeros vai ter. E quantos mais zeros tiver, mais fácil será resolver o exercício. Por exemplo, parece-me óbvio aqui que o GH é uma excelente solução. É H menos G que dá 1, 0, 0. Estão a ver? A escolha dos vetores pode-vos ajudar a simplificar o exercício. Como eu tenho que ter o ponto A, e parece-me aqui que o ponto A tem mais coisas em comum com o H do que com o G, que não tem absolutamente nenhuma coordenada em comum, eu posso pegar no vetor AH. Mais uma vez, aqui não fazia sentido fazer GH e HG. Não faz sentido nenhum. H menos A, desculpem. Neste caso, 1 menos 1 dá 0. Lá está, uma coordenada igual a 0. Menos 2 menos 1 dá menos 3. E 0 menos 1 dá menos 1. Portanto, já tenho os dois vetores. Agora eu vou procurar um vetor ABC que seja perpendicular a estes dois. Este vetor U terá que ser perpendicular ao GH e terá também que ser perpendicular ao AH, de modo que ele seja perpendicular ao plano. Como é que eu trabalho a perpendicularidade? Bom, utilizando o produto escalar. Então, ABC, produto escalar por 1, 0, 0, dá 0. Isto não é o menos. ABC, produto escalar por 0,
menos 3 menos 1 também dá 0. Do primeiro ficamos logo com uma coordenada igual a 0. Do segundo ficamos com menos 3b menos c igual a 0. Ou seja, se quiserem, podemos ficar com c igual a menos 3b, se eu passar o menos 3b para aquele lado e depois trocar de sinal. Normalmente o objetivo neste tipo de exercícios é ficarmos com duas letras isoladas aqui, por exemplo A e B, isolado deste lado, e do outro lado só aparece a outra letra. A outra letra que resta. Atenção que não tem que ser A, B e do outro lado C. Pode ser, por exemplo, B, C e do outro lado uma expressão com A e aqui também uma expressão com A. Também pode ser, é a última que falta, A, C. Do outro lado fica uma expressão com B e deste lado também. Que é o que acontece no fundo nesta situação aqui. Embora do outro lado fique A igual a 0. É uma expressão com o B. É 0 vezes B. Está bem? Portanto, o objetivo normalmente é este. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu já sei que o vetor U é da seguinte forma. Ele é ABC, já sei que o A é 0 e que o C é menos 3B. Então, o B pode ser B. Está bem? Ou seja, a letra que fica isolada deste lado aparece sozinha aqui. Este B tem que pertencer a R, exceto o ponto 0. Nunca pode ser 0, senão o vetor nulo não é, acaba por não ser um vetor que a gente quer. A gente quer um vetor que seja perpendicular, mas que tenha comprimento, está bem? Portanto, agora é só dar um valor ao B, aquele que vocês quiserem. Se olharem para a solução do exercício, eu vou voltar aqui ao exercício, que eu mostro que parece-me que eles consideraram o B igual a 1. Se repararem, se eu agora considerar o B igual a 1, que é o que normalmente se faz, o vetor U fica 0, 1, menos 3, ou seja, já tenho quase tudo para definir a equação do plano. O A, o B e o C já estão. Então é 0 vezes x, desaparece o x, y, menos 3z mais d igual a 0. Para eu descobrir qual é que é a coordenada deste valor d, quanto é que vale este d, utilizo um ponto por onde a reta passe. E o ponto mais simples era, sem dúvida, o ponto G, que é o ponto 0 menos 2, 0. Então vou substituir ali por 0. O ponto G é 0 menos 2, 0. Substituo aqui o y por menos 2. O z por 0 desaparece aquilo. Fica o d igual a 2, que era o que no fundo nós queríamos mostrar. Lembrem-se que a condição é y menos 3x mais 2 igual a 0. Quer dizer que o d é 2. Tá? Portanto, estes são os exercícios que dão, sem dúvida, mais trabalho. Há uma fórmula alternativa para calcular o d, que é utilizando isto que aqui está, ax menos x1, by menos y1 e cz menos z1, em que este ponto x1, y1, z1 é um ponto do plano. E agora, relativamente à reta no espaço. Portanto, temos a equação vetorial, que já foi introduzida no 10º ano. Portanto, esta coisa do x, y, z igual a x0, y0, z0 mais k, 1, o 2, o 3. Existe uma nova equação, que é a equação cartesiana da reta, que é dada por aquela expressão que ali está. X menos x0 a dividir por 1, igual a y menos y0 a dividir por 2, igual a z menos z0 a dividir por 3. Sabem de onde é que vem esta fórmula? Se vocês pegarem nesta equaçãozita aqui, obterem isto que são chamadas as equações paramétricas. Portanto, y0 mais k, o 2, e aqui z0 mais k, o 3. Se isolarem o k em cada uma destas equações, olhem a expressão que fica. Ficam com isto. Y menos y0 a dividir por 2 e z menos z0 a dividir por 3. Isto tudo é igual a k. Então, se cada uma destas expressões é igual a k, quer dizer que elas são iguais entre si. Então, igualaram-se todas estas condições. Já agora, estas são ditas paramétricas. A vetorial é esta, a cartesiana é esta. Há só um pequeno problema, um pequeno obstáculo relativamente à equação cartesiana, que é o que é que acontece se alguma das coordenadas do vetor for 0. Por exemplo, imaginem que eu tenho a reta que passa no ponto 1, 2, 3 e que tem como coordenadas do seu vetor diretor 0, 1 e menos 4. Então, de acordo com esta condição que aqui está, ficaria x menos 1 sobre 0, aqui já está um problema, não é? Igual a z menos 3 a dividir por menos 4. O que é que se faz nesta situação? Se vocês reparassem na equação vetorial, ficávamos só com x igual a 1. Porque mais k vezes 0 isto simplesmente desaparecia. K vezes 0 é 0. Portanto, neste caso, o que se faz é iguala-se essa mesma coordenada à parte à coordenada do vetor.
e ficamos com uma expressão deste género. Se fossem duas igual a zero, imaginem que agora o ponto era o mesmo, mas o vetor era o vetor 0, 1 e 0. Então o x dava 1, o z dava 3 e o y não se igualava a nada. O y tinha toda a liberdade do mundo. Está bem? Portanto, isto só para ver que há estas situações especiais quando isto acontece. Algumas considerações finais sobre retas e sobre planos. A primeira consideração diz respeito aos ângulos entre duas retas ou aos ângulos entre dois planos. A fórmula é exatamente a mesma. Lembram-se daquela fórmula que eu apresentei na última aula? Deixa eu ver onde é que a fórmula está. Está aqui. A fórmula entre o ângulo entre duas retas no espaço ou o ângulo entre dois planos no espaço é exatamente esta fórmula que aqui está. Só que os vetores passam a ter 3 coordenadas. De resto é tudo igual. Depois, como é que se sacam pontos de planos ou como é que se sacam pontos de retas? Imaginem que vocês queriam obter um ponto de um plano ou um ponto de uma reta. Para o ponto de um plano, o que normalmente se tem que fazer é dar valores a 2 coordenadas. Porque se nós só descobrimos a terceira se tivermos o valor de 2 coordenadas, está bem? Portanto, dão um valor, por exemplo, ao x e outro valor ao y e descobrem o z. Para a reta é mais simples. Por exemplo, na equação vetorial basta dar um valor a k e descobre-se o x, o y e o z. Se for a equação cartesiana, deem um valor ao x e depois resolvam o resto da equação para o y e para o z. Ou então deem um valor ao y e descubram o x e o z e por aí fora. Basta dar o valor a um ponto. A única coisa que muda, que tem uma equação diferente, é o ângulo entre uma reta e um plano. E a justificação é bastante simples, porque se vocês pensarem numa reta e num plano, é assim, o que vocês têm sobre uma reta, imaginem que isto é uma reta que passa aqui no plano, uma reta R e este é o plano alfa, o vetor que vocês têm da reta é um vetor diretor. Mas o vetor que vocês têm num plano é um vetor que é perpendicular. Se utilizassem o cosseno, o ângulo que obtinham era este. Portanto, nós precisamos de 90 menos este ângulo, ou no fundo utiliza-se o seno, que é para obter este ângulozinho que está em baixo. É a única que é diferente. Ou seja, recapitulando, quando as figuras são iguais, são idênticas, reta com reta, plano com plano, a fórmula é a fórmula dos cossenos, com módulo. Quando é reta com plano, a fórmula é a fórmula dos senos, com módulo também no produto escalar. É essa a única que é diferente. E nós numa próxima aula vamos falar de posição relativa, e quando falarmos de posição relativa vocês vão ver que também vai haver esta pequena diferença quando as figuras não são iguais, quando é reta com plano, que é a única situação em que as figuras não são iguais. Portanto, aconselhava-vos nesta fase do campeonato a trabalharem exclusivamente as equações do plano e da reta no espaço. Portanto, especialmente, claro, a equação geral do plano e a equação cartesiana da reta, porque depois o que vai aparecer mais tarde são aplicações para essas mesmas fórmulas. Relativamente às próximas aulas, eu vou dedicar uma aula exclusivamente à interseção de 3 planos, ou melhor, à resolução de sistemas com 3 incógnitas. Vocês no ano deram a resolução de sistemas com 2 incógnitas, e uma aula vai ser só sobre posições relativas e interseções, que é uma coisa que é um bocadinho ignorada no programa, aparece ali pelo meio, mas depois vocês são bombardeados com perguntas deste género, de posições relativas entre retas e planos, entre planos e planos, retas e por aí fora. Não me vou alongar mais, o que eu queria era tentar arranjar uma maneira de que toda esta matéria que está relacionada com este tipo de problemas relativos a retas e a planos, toda a parte teórica por trás disso seja abordada para depois, no final, termos tempo para resolver 2 ou 3 exercícios sobre estas mesmas aplicações, aqueles problemas no contexto real que normalmente são uma das grandes dificuldades nesta parte de geometria para muitos alunos. Tá? Até uma próxima aula. Fiquem bem.